Fala pessoal, tudo bem? Motos e tals, e vocês já devem estar acostumados com o som dos motores 4 cilindros tradicionais, estou certo? Mas vocês também já devem ter ouvido falar do motor Crossplane da Yamaha, que tem esse som aqui. Moto aqui, ó, no túnelzinho, ó. Olha lá. A frente levanta, cara. E eu recebi vários comentários e pedidos para fazer uma explicação sobre esse tipo de motor. O porquê o motor Crossplane, sendo um motor 4 cilindros, se difere tanto do som dos motores 4 cilindros tradicionais. Qual é a vantagem desse tipo de motor? O que ele oferece de bom? Por que a Yamaha criou um motor tão complexo? Bom, vamos explicar tudo nesse vídeo. Aí ó, 220 muito rápido. Cara, é impressionante. É pessoal, esse vídeo deu muito trabalho, pois a explicação é muito complexa e eu tentei deixar tudo bem simples. Então o que eu vou falar é apenas um resumo bem rápido sobre o motor de 4 cilindros Crossplane. Então, para começar esse vídeo, eu vou explicar detalhadamente o que difere um virabrequim Flat Plane, que é dos motores 4 cilindros tradicionais, para um virabrequim Crossplane desses motores da Yamaha. Bom pessoal, aqui nós temos peça para montar um virabrequim. Pessoal, não ligue para o meu dedo, está sem tala, mas ainda está quebrado, tudo bem? Então nós vamos montar primeiro um virabrequim comum, um virabrequim de 4 cilindros Flat Plane, tudo bem? E nós vamos entender de onde vem o nome Flat Plane e Crossplane. Bom pessoal, aqui está nosso virabrequim montado. Nós temos 2 pinos embaixo e 2 em cima. 2 pistões ficam para cima e 2 pistões ficam para baixo. Conforme ele gira, os 2 pistões que estavam em cima descem e os que estavam embaixo sobem, certo? E por que ele é chamado de flat plane, de plano reto? Porque olhando de frente, a posição dos moentes do virabrequim ficam retos, 2 embaixo e 2 em cima, entendeu? Olhem mais uma vez de lado. Reto e reto, olhando de frente você vê um plano reto. Agora vamos montar aqui um virabrequim Crossplane, que seria plano cruzado. Pronto, aqui está montado nosso virabrequim de plano cruzado. E por que ele tem esse nome? Porque olhando de frente, vamos posicionar nossos pistões aqui. Olhando nessa posição aqui, nós temos um moente em cima, um a 90 graus, outro a 90 graus e outro a 180 graus. Então nós temos uma linha aqui e uma linha aqui. Por isso plano cruzado, porque eles se cruzam. Agora que você já viu a diferença entre o virabrequim desses motores, nós vamos destrinchar esse motor. E para isso nós vamos dividir a explicação em 2 partes. Primeiro, o som desses motores, que eu acredito que é o que vocês mais querem ver. E também a principal vantagem desse motor, que é o motivo da sua existência. Como nós sabemos, o motor de apenas um cilindro tem uma única combustão a cada 2 voltas. Então, nós conseguimos escutar cada uma das explosões. Em um motor de 2 cilindros, temos basicamente 3 possibilidades de som. 180 graus, como uma CB500, que lembra um motor monocilíndrico, 270 graus, como uma MT-07, que lembra o som de uma Ducati com motor em V, e 360 graus,
que lembra um pouco os motores 4 cilindros, como uma CB450. Mas eu já fiz um vídeo dedicado sobre isso no canal. Agora, em um motor 4 cilindros convencional, nós temos duas combustões por volta. E essas combustões acontecem em tempos iguais e muito próximas, o que faz com que nós escutamos um som contínuo e sem pausas. Nesse motor, a cada meia volta do virabrequim, que é 180 graus de rotação, temos uma combustão. O ciclo de 4 tempos de um motor ocorre em 720 graus de rotação. O pistão desce aspirando o ar, 180 graus, sobe comprimindo, mais 180 graus. Nesse ponto, o virabrequim já rotacionou 360 graus, uma volta. Então, com o pistão no ponto morto superior, temos a combustão, e o pistão desce pela força da expansão gerada por essa combustão, em mais meia volta, mais 180 graus, resultando em 540 graus, e em seguida sobe novamente expelindo os gases em mais 180 graus, ou meia volta, finalizando 2 voltas, ou 720 graus de rotação, reiniciando o ciclo a partir deste ponto. Como temos 4 cilindros com 180 graus de defasagem um do outro, cada um dos cilindros estará em uma parte do ciclo de 4 tempos, diferente do outro. Então, por exemplo, quando o cilindro 1 estiver na combustão, o cilindro 4 estará na fase de aspiração. Isso faz com que cada cilindro entre na combustão a cada meia volta do virabrequim. E o som que vamos escutar será de 4 explosões em 2 voltas em tempos exatamente iguais. Para demonstrar, assista esse vídeo de um canal muito bom que faz a demonstração audiovisual. Você reparou que o preenchimento das explosões são tão bons que escutamos um único som? É assim que temos o som característico dos motores de 4 cilindros, diferente dos motores de 1 ou 2 cilindros, onde conseguimos escutar separadamente cada explosão. Só que isso não acontece em um motor de 4 cilindros crossplane, pois pelo movimento dos pistões, temos uma ordem de disparo totalmente desigual. Após o primeiro pistão entrar em combustão, 270 graus depois, ocorre a combustão no terceiro pistão, 180 graus depois, no segundo pistão. Então, em apenas 90 graus, ou seja, 1/4 de volta do virabrequim, o quarto pistão entra em combustão. E o primeiro pistão recomeça 180 graus depois, uma sequência totalmente irregular. E a combustão do segundo pistão e do quarto pistão ocorre tão próximas que nós não vamos conseguir diferenciar essas explosões. Então, basicamente, nesse motor nós escutamos 2 explosões em tempo desiguais, lembrando muito o som de um motor bicilíndrico de 270 graus,
ou um motor em V em 90 graus, e até um som de um V8 americano que também é crossplane. Mas eu preciso destacar uma coisa para vocês. A Yamaha não criou esse motor para ele ter um som diferenciado, até porque a maioria das pessoas que querem ter um 4 cilindros gostam do som característico do motor de 4 cilindros, enquanto uma R1 que tem um motor crossplane soa totalmente diferente de uma moto de 4 cilindros. Ela chega muito mais perto de uma bicilíndrica de 270 graus, como uma MT-07. Então aqui nós entramos na segunda parte, a vantagem desse motor. E atenção, essa parte é complexa, então por favor eu peço que assista com calma, prestando muita atenção, e eu tentei deixar o mais simples possível, tudo bem? Em um motor de 4 cilindros convencional, nós temos 2 pistões subindo e 2 pistões descendo. Isso faz com que forças primárias, que são criadas pelo movimento das peças móveis, se anulem. Mas mesmo assim, temos um grande problema: a aceleração e desaceleração dos pistões. Quando o motor está em funcionamento, os pistões estão subindo e descendo em velocidades absurdas, e ao chegar no ponto morto superior e no ponto morto inferior, eles interrompem o movimento de subida ou descida violentamente, até começar a se movimentar no sentido oposto. Nisso nós temos grandes problemas, a força inercial. Temos um momento onde o pistão para totalmente o seu movimento, e mesmo sendo milésimos de segundo isso acontece. Em um motor de 4 cilindros convencional, todos os pistões param ao mesmo tempo, assim como desaceleram ao mesmo tempo. Então temos uma força inercial enorme em nosso motor. No motor crossplane, os pistões estão se movendo de forma separada, entre aspas. Reparem que, diferente de um motor de 4 cilindros convencional, no motor crossplane nós temos sempre um par de pistões em movimento. Nesse caso, nós reduziremos muito a força inercial. Isso também acontece no motor bicilíndrico de 270 graus, como expliquei no vídeo exclusivo sobre esses motores. Isso faz com que a entrega de torque seja mais uniforme. Mas em compensação, em um motor de 4 cilindros convencional flat plane, como temos 2 pistões em um sentido e 2 pistões em sentido oposto, nós temos um cancelamento de vibração perfeito e um motor muito estável. Já no nosso motor crossplane, como os pistões 1 e 4, ou seja, na extremidade do eixo do virabrequim, estão se movendo de maneiras opostas, em 180 graus de defasagem um do outro, assim como em um motor bicilíndrico de 180 graus, como um sobe enquanto o outro desce, temos um efeito gangorra que exige um eixo balanceador para compensar essa vibração. Bom, ok. Agora, depois de tudo isso, vamos falar sobre a verdadeira vantagem desse motor. Como eu falei um pouco atrás, a Yamaha não criou esse motor pensando no som ou em vibração, mas sim em uma coisa famosa chamada de Big Bang. Big Bang é um termo usado para quando nós temos 2 ou mais combustões ao mesmo tempo ou muito próximas. Se você ainda não viu meu vídeo sobre motores bicilíndricos de 180 ou 360 graus, vai ter um pouco de dificuldade para entender sobre o Big Bang. Nesse vídeo eu explico o motivo que os motores bicilíndricos de 180 graus, como é o caso da CB500F ou Versys 650, soarem como um motor de apenas um cilindro, pois o cilindro número 1 entra em combustão e logo após meia volta do virabrequim, o cilindro número 2 entra em combustão. Então temos mais uma volta e meia de puro silêncio até recomeçar o ciclo. E acontece que essas combustões são tão próximas que nós escutamos somente uma combustão. E agora eu vou repetir a explicação que eu falei logo atrás, na hora que eu explicava sobre o som desses motores crossplane, onde o nosso primeiro pistão entra em combustão, 270 graus depois, o nosso terceiro pistão entra em combustão, 180 graus depois, o segundo pistão,
e apenas 90 graus depois o nosso quarto pistão entra em combustão. O ciclo vai voltar a se repetir em 180 graus. Ou seja, nós temos explosões muito próximas, logo em seguida um espaço de 270 graus. E tudo isso vai se refletir no comportamento de uma peça muito importante na moto: o pneu. Sim, o pneu! Infelizmente, ou felizmente, os motores 4 cilindros fornecem uma potência que não conseguimos aplicar na roda de uma só vez, principalmente em uma curva. Se durante uma curva nós despejarmos toda a potência do motor, o pneu vai distracionar, e aí você já sabe o que vai acontecer. Então, o piloto deve dosar o acelerador corretamente. Só que trabalhar no limite da aderência do pneu em uma curva e entregar a máxima potência possível controlando o acelerador vai exigir habilidade sobre-humana de resposta e sensibilidade do piloto. Então, e se nosso motor, ao invés de entregar um torque compassado, entregar pulsos de torque próximos, mas com espaçamentos que permita que o pneu possa se recompor durante uma curva? Para entender melhor, nós vamos entrar num assunto um pouquinho difícil, mas vamos simplificar, tudo bem? Nós vamos falar sobre atrito estático e atrito dinâmico. Então vamos lá. Preste muita atenção. Um objeto em repouso em uma superfície plana terá um coeficiente de atrito estático, mas ao ser arrastado, esse atrito será dinâmico e diminuirá. Agora, para exemplificar isso, vocês já repararam que ao empurrar um móvel, uma estante, um armário no chão, é necessário uma grande força para o primeiro movimento? E assim que o móvel começa a se mexer, a força necessária para empurrar diminui? Esse é o atrito dinâmico. Eu acho que com esse exemplo ficou um pouco mais fácil de entender, certo? E isso funciona igual em um pneu. Veja o sistema de ABS. Forçar um pneu a diminuir a rotação, mantendo cada trecho do pneu em contato com o solo, é muito mais eficiente do que travar o pneu e deixar que esse segure o veículo arrastando. Durante a tração acontece o mesmo. Durante uma curva, onde muita potência é despejada na roda traseira, o pneu vai patinar, trocando o atrito estático pelo atrito dinâmico, assim diminuindo a aderência. Em um motor de 4 cilindros convencional, a potência é distribuída de maneira uniforme na tração. Então o pneu terá a sua circunferência pontos de tração distribuídos proporcionalmente. E durante um deslizamento, se o piloto retirar a potência do motor, o pneu, ao parar de patinar, terá a aderência recuperada rapidamente e o nosso piloto será lançado junto com a moto para o lado contrário da curva. Mas em um motor com combustões desiguais, Big Bang, como é o caso do nosso crossplane, teremos pulsos fortes, pontos de tração bem espalhados no pneu. Assim, em uma curva, ao depositar a máxima potência possível no pneu, mesmo que ele queira patinar, os grandes espaçamentos das combustões do motor dará uma chance de recuperação do atrito estático e a moto será muito mais controlável e rápida em curvas e saída de curvas. E é assim que o motor crossplane ou Big Bang ganha vantagem, permite um maior grip do pneu. E sim, tudo isso para chegarmos a essa conclusão. E sinceramente, eu não vejo necessidade dessa tecnologia fora das pistas, mas a moto tá aí, conquistando corações, com um ronco que particularmente eu acho muito mais lindo que os 4 cilindros tradicionais. E pessoal, isso foi um resumo.
Esse assunto sobre distribuição de torque, forças primárias e secundárias, gripe do pneu, motores Big Bang são ainda muito mais profundos do que isso que eu falei nesse vídeo, e não é o foco desse vídeo em específico. Mas sim trazer informações de fácil entendimento. Bom pessoal, sinceramente eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo deu muito trabalho e eu gostaria que vocês estivessem comentando o que vocês acharam e, por favor, os assuntos que vocês gostariam de ver no canal. Lembrando que eu leio todos os comentários, eu presto muita atenção no pedido de vocês, então se inscrevam no canal para não perder nenhum conteúdo novo, tudo bem? Deixe aquele like se gostou, um forte abraço e até o próximo vídeo.